Fala, boa noite, que é o Bruno. Hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Não é bem fora do que eu já fazia antes, né, de começar essa série recomendando música, recomendando filme. Se vocês perceberem, né, no começo do meu canal eu sempre falei bastante sobre política, filosofia, e eu já fazia, né, recomendação tanto de álbuns quanto de filmes e livros. E eu quero voltar um pouco a essa discussão ligada ao campo da cultura, né, mas também ligada a conceitos filosóficos e políticos, que eu acho que não só ajudam, né, mas também melhoram a nossa forma de construir a nossa visão sobre a arte e sobre o que a gente consome no geral, né. E eu já quero delinear que consumir eu uso mais como a forma que a gente, né, assiste as coisas, a gente lê as coisas, escuta as coisas, não é ligada realmente ao consumo como um termo pejorativo, mas é consumir de observar, de estar presente, estar atento e escolher, né, as coisas que a gente faz e as coisas que a gente literalmente assiste, né, no dia a dia. Então, eu acho sim que há uma indústria cultural muito forte no século XXI, mais potente do que ela era no século XX, e isso se dá pela própria constituição do que é a indústria cultural, né? Eu vejo muitas pessoas tentando mistificar esse conceito, tentando colocar coisa onde não tem realmente, mas indústria cultural é o conjunto, né, entre as mídias, né, entre as transmissoras de conteúdo no geral. Então, antigamente, principalmente, tinha a TV e a rádio, né, e depois surgiram, né, os aparelhos digitais, e aí surgiu uma nova espécie de rede, mas ao mesmo tempo, né, essas novas redes, elas não foram alteradas, não foram revolucionárias no seu jeito de fazer as coisas e nem no que mais importa sobre isso, que é a detenção, né, sobre os próprios meios. A gente está numa nova economia que continua e permanece capitalista em todos os seus jeitos, né? O lucro deve ser visado, senão a produção acaba, é um fato. Não existe aquela baboseira de tecnofeudalismo e esses outros conceitos, mas ao mesmo tempo, né, parece, por uma própria ilusão, por um próprio fetiche que é criado acerca das mercadorias que existem no mundo real, de verdade, que esses influenciadores que ganharam poder, né, esses novos empreendedores que ganharam poder e essas novos indivíduos que subiram ao palco, né, subiram ao holofote pela permanência deles no sistema digital, parece que criou-se um novo mundo aqui e a gente se esquece de sempre seguir o dinheiro e sempre entender da onde que saem as decisões e quem está tomando as decisões, principalmente, né? Porque é isso que vai decidir o que que a gente faz no dia a dia, literalmente. E se a gente for ver, não houve um corte entre a década de 70, 80, 90 até o século 21. Nunca existiu algo que rompesse, né, com qualquer barreira que fosse levantada desde a década de 30, né, quando surge propriamente a rádio, quando começa, né, ter esse programa de cultura massificado. Porque antes disso, a gente tem que pensar quais eram, né, os mecanismos que as pessoas tinham para realmente conhecer o que estava sendo produzido, o que estava sendo pensado no país, como que essas pessoas e aonde elas viviam para saber das coisas, né? Porque a gente tem que se colocar, né, tem que colocar a posição brasileira nesse mapa também, que é fácil falar de indústria cultural e já se remeter, né, o nosso eu lírico ou o indivíduo que vai fazer a ciência, é fácil a gente se remeter a ele enquanto um europeu, enquanto um cara que estava na Alemanha, no centro, né, no berço da industrialização, no final do século XIX, ou a gente coloca um indivíduo na França, desde a Revolução, também tem uma cultura, né, e um público realmente estabelecido, ou é fácil a gente colocar esse eu lírico na Inglaterra, em que já era um império, o maior império que o mundo já conheceu, ou é também fácil colocar nos Estados Unidos e querer universalizar o conceito e entender a nossa cultura e nossa sociedade a partir, né, a partir desta própria base. Agora, qual que é o fato sobre o Brasil?
qual que é a história do Brasil no final do século XIX até a Revolução de 30 de Getúlio Vargas, né? Como que as pessoas realmente conviviam nas cidades, né? Qual que era a posição do sujeito escravizado que tinha acabado, né, de sair daquele sistema, como que ele estava na sociedade, como que ele foi inserido a isso, né? Quantas pessoas conseguiam ler naquele tempo? Qual que era a taxa de alfabetização brasileira até 1930? Então, assim, a gente tem que olhar para a história de verdade com um olhar sóbrio e perceber que nada é realmente europeu, né? Todos esses conceitos que a gente utiliza, e eu sou um adepto a utilizar esses conceitos, né? Eu sou um adepto a estudar essa filosofia, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ter um olhar realista sobre as coisas se a gente continua e permanece, né, seguindo os ditames de uma cultura que não é nossa ou de uma realidade que não é nossa, né? E eles são os primeiros a se distanciarem da nossa realidade. Eles são os primeiros a falarem sobre democracia e falar que a gente, né, nós somos um país extremamente corrupto e os países do terceiro mundo são extremamente corruptos, enquanto o primeiro mundo, né, o mundo desenvolvido, o mundo rico, não tem problemas fundamentais ou não tem problemas no cerne ou no núcleo deles. Elas são apenas, né, leves consequências e leves erros na história que levaram, né, a isso que eles estão sofrendo hoje em dia, que é o fascismo nascente. Agora, a mesma coisa aconteceu no século XX, a mesma coisa foi construída em 1910, em 1920, até chegar em 1933, né? Ou até chegar em 1925 com a ascensão do Mussolini na Itália, ou até chegar em 1932 e na eleição britânica para primeiro-ministro, o partido nazista, fascista, quase ganhar. Ou chegar na eleição de 33 do Roosevelt contra um cara da extrema direita, e o Roosevelt quase perder. Então, tem que perceber essas coisas, tem que olhar um pouco mais para o século passado, para a gente também entender como que a cultura chega até nós, né? Como que as músicas chegam até nós, como que a educação foi passada pelas gerações. Porque se a gente não compreende isso, qualquer ponto que a gente fizer sobre o Brasil e sobre a sociedade brasileira no geral, vai ser infundado, né? Vai ser completamente supérfluo, porque se a gente não consegue atingir a raiz do que está acontecendo no Brasil há centenas de anos, né? Não é 40 anos, não são 20 anos que mudaram a história do Brasil. Isso aqui acontece, né, se quiser colocar uma data desde basicamente do Dom Pedro II, vamos falar assim. Desde Dom Pedro II, o Brasil está indo de mal a pior, e o fato é básico. A cultura que tem sido nos vendida e a educação que tem nos sido vendida é europeia, né? A educação que passam na escola é europeia. Tudo que passa na escola é europeu, né? A cultura que passa na escola é europeia. E a gente não tem um pensamento realmente brasileiro. Não tem um pensamento não colonial. A gente permanece colonizado, mesmo que você seja o cara mais lido, mesmo que você seja o cara mais intelectual, entendeu? Mesmo que você queira realmente ser iluminado aqui nessa terra, você ainda vai sofrer porque todos os autores e autoras que vocês leem são europeus, né? Toda a música que passam para vocês também são europeus. E é aí que a arte entra de verdade, e é aí que é o papel da música, porque música é algo curto, é algo fácil de ser digerido, é algo extremamente rápido da gente achar, ainda mais na internet, né? Você abre o Spotify, ou você abre o YouTube, ou qualquer outro site que dê para baixar MP4, que dê para procurar realmente música, você consegue escutar música de todos os países, consegue escutar músicas folclóricas de cada país, é que você consegue ter um background, você consegue estudar sobre o artista, qual foi o contexto que ele viveu na época, no país dele, quais eram, né, os problemas e os conflitos que levaram a ele produzir cada música. Eu acho que é isso que interessa na arte. Não é ficar discutindo quem é o melhor, quem é o pior. Por isso que em todo vídeo eu falo, esse é o meu artista favorito, meu artista. Quantas vezes eu já repeti isso? Porque isso daí é verdade, né? Não importa, a nossa opinião realmente não importa, né? A opinião de qualquer pessoa não importa. Se a gente perde tempo discutindo opinião, a gente perde tempo
não estudando o que realmente interessa, né, que é a história de cada civilização, a história de cada sociedade que realmente é a filosofia humana, é realmente o amor à sabedoria. Não é ficar discutindo termo em alemão completamente abstraído, que não leva a porra nenhuma, faz mais de um século, né, um bando de cara depressivo, um bando de filósofo que não fez realmente nada na vida, e de repente eles têm a verdade sobre a vida, eles têm a verdade sobre como que é a realidade brasileira, né, pode escrever o que quiser, capitalismo realista e outras 1000 coisas. Agora, qual que é a realidade brasileira e do sul global, né? Talvez o capitalismo esteja morto, talvez a sociedade esteja mórbida lá no primeiro mundo, né, naqueles países cujo inverno é o ano inteiro. Talvez. Agora, essa é a verdade para nós, né, e o que que a gente ganha aceitando esse tipo de verdade? O que que a gente ganha aceitando os argumentos sobre a indústria cultural, falando que todo pensamento nosso não é original, que é impossível a gente ser autêntico na vida? O que que a gente ganha pensando nesses termos? Que a gente ganha seguindo essas vertentes que não são filosofia de maneira alguma, até porque filosofia não é europeia. Filosofia não começou na Grécia, filosofia não começou na Europa, né? Política não começou na Europa, sociologia não começou na Europa, nada começou na Europa. E quanto mais cedo percebermos isso, mais rápido, né, é a compreensão de que o mundo não é o que venderam para gente, né, o mundo colonizado não é a realidade, de fato. Tem muita mais coisa do mundo. O mundo é infinito, tem inúmeras, inúmeras coisas para a gente estudar todos os dias que brilham os olhos de verdade e dão inspiração para seguir em frente, né? E não é discutindo se uma música, se um artista é criminoso por fazer apologia a tal coisa, ou se um artista é criminoso por escrever isso na letra. Quantas vezes daí já foi repetido na história em diversos países do mundo inteiro, né? Quando começou o rap nos Estados Unidos, eles pensavam assim, o NWA quase foi preso, né? O Tupac, o Snoop Dogg, todos esses quase foram presos. O Ice-T, né, na década de 80 quase foi preso por causa disso. E não começa daí. No rock, eles já foram quase presos. Frank Zappa falou no Congresso em 78 contra, né, a censura. Outros também falaram, né, o Twisted Sisters falou no Congresso contra, né, essa cultura retrógrada, esse pensamento retrógrado, como se arte realmente fizesse um impacto, né, sobrenatural sobre a cabeça das pessoas. Eu acho que a única coisa que a arte faz é libertar o ser humano da estupidez, tá entendendo? É libertar o ser humano de qualquer idiotice que foi forçada a goela abaixo desde a infância e também é libertar de qualquer amarra, né, que seja imposta por uma sociedade nitidamente corrupta, né? O Rousseau não fala que o homem nasce livre e a sociedade o corrompe? Eu acho que isso acontece mais lá, né? Aqui no Brasil não é tanto assim. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena entender as palavras desses caras, vale a pena entender os iluministas, vale a pena entender o idealismo alemão, vale a pena entender Kant e o que que eles queriam, o que eles estavam querendo falar, mas ao mesmo tempo não se limitem, não se pensem mais burros por não entenderem aquela escrita ridícula de difícil deles, né? Não se sintam enfraquecidos por alguém citar 1000 palavras diferentes, 1000 termos diferentes num debate, de repente você não consegue acompanhar, porque a verdade sempre é simples e o profundo também é simples. O profundo não é escondido em camadas, o profundo não usa máscaras, né? E o profundo não adianta tentar fazer malabarismo terminológico, né? Discutir semântica ou falar de tá errando a gramática neste ponto, porque não é assim que funciona, né? Eu acho que a gente tem que piscar mais vezes e lembrar de onde a gente está, que a gente está em uma mesma terra, todo mundo fala sobre uma mesma coisa, né? Que é a vida, e é isso, tamo junto, até mais.